Bom dia, muito bom dia! Começamos o Inspire-se desta segunda-feira com imagens ao vivo de Caxias do Sul. Manhã ensolarada em Caxias do Sul, neste momento 23 graus por lá. E aqui em Porto Alegre, a temperatura registra 26 graus. Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa de hoje. Hoje nós vamos entrar em um universo que desperta curiosidade, mistério e muitas perguntas. A ufologia. Prepare-se para uma viagem entre fatos, investigações e hipóteses que dividem opiniões, mas que continuam instigando a imaginação de milhões de pessoas ao redor do mundo. E ainda vamos falar sobre um tema que ainda é cercado de dúvidas e muitas vezes tabus: a saúde íntima feminina e masculina. Cuidados, prevenção e os principais alertas para manter o bem-estar e a qualidade de vida em dia. Então, fique conosco que o Inspire-se está começando. A gente inicia o programa de hoje mergulhando em um universo que desperta curiosidade, mistério e muitas perguntas: a ufologia. Inclusive, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, gerou repercussão ao afirmar em uma entrevista a um podcast publicada na semana passada que acredita na existência de vida extraterrestre. Ele disse nunca ter tido contato direto com alienígenas e descartou teorias conspiratórias sobre o armazenamento de seres ou naves em instalações secretas, como a Área 51. A declaração provocou debates nas redes sociais e na imprensa internacional, com interpretações que teria sido uma confirmação de presença extraterrestre na Terra. Após a entrevista, o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter orientado autoridades a divulgarem documentos governamentais sobre a vida alienígena e fenômenos aéreos não identificados e criticou Obama por, segundo ele, tornar públicas informações confidenciais. Então, para falar sobre esse tema que levantou muita polêmica nessa semana e mexe com a imaginação de milhões de pessoas ao redor do mundo, recebo hoje o palestrante ufológico Marcos Benemann. Marcos, bem-vindo, muito bom dia. Muito obrigado. Que prazer recebê-lo aqui no Inspire-se. Tudo bem. Para falar desse tema realmente que mexe com a imaginação e com as emoções de muitas pessoas, Marcos. Por que a ufologia, né, essa vida, essa possível vida extraterra, né, de extraterrestres, traz tanto, realmente tanta, instiga tanto as pessoas, fascina tantas pessoas e traz à tona muita imaginação e muita polêmica ao mesmo tempo. É verdade. E sabe, um bom questionamento que tu fez. Na realidade, a ufologia ela traz isso porque ela tem certos elementos, né? A ufologia ela mexe com certos elementos que, como dizia Carl Jung, né? Que trabalha com o inconsciente coletivo. Né? Então a gente tem, por um lado, nós temos ela mexe com a religião, né? Que seria o sagrado, né? Então a religião e o sagrado te levam ao transcendente, né? Ela mexe com o medo, né? Que te leva para o desconhecido, né? Ela mexe com a ficção e a tecnologia, que mexe também com a imaginação. E ela mexe com o mito, né? Que trabalha com o inconsciente. Então a ufologia, né? Esse aspecto ela é uma ponte que trabalha uma ponte que, digamos assim, trabalha a transcendência com a imaginação para o desconhecido. Então,
por isso que ela é fascinante. Ela fascina realmente muitas pessoas, cria discussões acaloradas entre, né, as pessoas que acreditam, quem não acredita. É verdade. E eu queria já também saber a tua opinião em relação às declarações aí do Obama e do Trump, que reverberaram, foi para o mundo todo, a imprensa internacional repercutiu muito, discutiu muito também sobre isso. Eu achei interessante, assim, o Obama ele falou, mas depois ele desdisse aquilo que eles falam. Eu acho, às vezes, um pouco de bravata, né? Um pouco assim, tu instiga o tema, mas tem muita bravata. Eu adoraria que eles realmente mostrassem, porque isso já é uma coisa que já tem acontecido há muito tempo, né? Teve uma época, se eu não me engano, em 1977, o Jimmy Carter também, que gostava muito do tema, falava sobre isso aí. Então, eles estão sempre, às vezes, se debate no tema, estão sempre postergando, mas não mostra realmente, né, o que é. Até E o que é difícil, porque assim, quando tu fala na parte ufológica, duas escolas de pensamento emergem, né? Tem a escola extraterrestre que todo mundo olha, o ET, a nave saiu de outro planeta e veio até aqui. O que não é muito assim, não é que não seja verídico, mas não se coaduna muito com as pesquisas. Porque a própria pesquisa ufológica mostra que o fenômeno UFO, ele é muito mais assim, como é que eu vou te dizer, fugaz. Ele é muito mais, ele é dimensionalista, interdimensionalista, né? E aí surgiu uma escola interdimensionalista disso aí, justamente com a pesquisa, principalmente de um grande pesquisador, que tem uma história longa, que foi o Jacques Vallée, né? Ele era primeiro escritor, começou como ele estudou ciência da computação, matemática, e ele fez astronomia, né? E ele trabalhou muito com um cara que era o Jay Hynek, que foi o cara do projeto Blue Book. Né? Eles ficaram amigos e eles começaram a trabalhar juntos a respeito disso aí. Então, é muito interessante. E o Jacques Vallée começou a perceber que pelo comportamento fugaz dos UFOs, né? Por exemplo, ele aparece nos radares, mas ele desaparece, né? Ele aparece no radar e desaparece. Ele faz curva de 80 graus, ele aparece e some do nada. Isso aí não é comportamento de quem veio com uma nave de metal, né? Uma nave de metal e de lata metal, né? E tal, e volta para o seu planeta. Não, isso aí é uma matéria muito mais sutil. A coisa é muito mais profunda do que a gente está achando. Muito né? bom, muito bom. E isso é uma parte muito interessante, assim, né? Dos livros dele. Ele primeiro publicou ele é francês, ele publicou Les Satellites, uma coisa assim, e o Satélite Escuro, em 61, e ele publicou um outro livro, o Subespaço. Primeiro o Subespaço, 61, e aí o Les Satellites. Ele falava sobre ficção científica. Mas aí tem uma história por trás muito interessante, né? Que eles se reuniam, o Jacques Vallée e eles se reuniam na época para debater sobre esse assunto, pegando alguns cientistas, né? É muito bom isso até, Marcos, desculpa até te interromper. Não, pode interromper. Porque o que muitas vezes na crença popular até, as pessoas pensam que quem estuda ufologia, ou quem acredita nisso, vive no mundo da imaginação, acredita nas coisas que veem, nas coisas que não vê, não enxergam. Mas a gente tem que entender que existe muita ciência por trás também. O Marcos mesmo faz física, né? Eu faço física. Faz física, estuda, né, a ciência. Exatamente. Então, existem muitos estudos também. É uma área que requer muito conhecimento. Não, e tu falaste muito bem, né? É muito difícil por exemplo, assim, alguém que estuda física, tu não está interessado em vida de outros planetas, ou outras dimensões do espaço-tempo. Parece que contradiz uma coisa com a outra, né? Exatamente, mas assim, foi muito bem, tu falaste muito bem, uma coisa muito importante. Assim, hoje não é mais esse tabu, porque próprios Estados Unidos, né, apesar de já tem um estudo muito grande, né? Projeto Science, Projeto Grudge, Projeto Blue Book e por aí vai. Os Estados Unidos fizeram as audiências públicas, que meio recentes, inclusive, né? Teve a audiência de maio de 2022, né? Que dois suboficiais, dois caras muito importantes,
retomando o assunto, né? Olha, mostrando que o número de avistamentos aumentaram, né? Era o famoso flyby, né? A filmagem flyby que passou de uma esfera passando ao lado do cockpit do F-18, né? Isso. Depois teve, foi em junho, se eu não me engano, não, foi em maio de 2023, teve uma outra audiência pública, né? Que teve uma audiência pública, e foi com a NASA. Esse foi da NASA, né? A NASA se manifestando, convocou, se eu não me engano, de 16 a 18 cientistas de várias áreas para tentar explicar o fenômeno, né? Para mostrar, mas eles chegaram, com dados e sensores, eles mostraram que ainda não se tem a conclusão extraterrestre. Mas o que foi muito legal nessa audiência foi que eles abriram a possibilidade de pilotos, tanto militares quanto civis, de relatar sem aquela estigma, né? Sem aquela estigma. Então, assim, ó, esses eventos estão acontecendo. Está dando abertura. Estão dando abertura. Mais... Depois teve uma abertura, a famosa abertura, que foi 2 meses após, em julho de 2023, que surgiu aí, era o David Grush, né, que surgiu, que era um oficial da inteligência, né, dizendo que os Estados Unidos tinha corpos e tal. Mas daí eu já questiono também um pouco, né? Tinha até um jargão que falava da inteligência, né? Que diz assim, ó, né? Quando a verdade é apenas uma casca da cebola, né? É muito bem falado. Então, eu acho que é muita contra-informação, né? Porque eles nunca mostram também, né? Sim, nunca falam, mostram. mas é por isso que existe tanto mistério em relação ainda a essas teorias nos Estados Unidos, né? Muito mistério. E que sempre que alguém fala, como foi o caso do ex-presidente, do presidente atual, exatamente, vem a público muitos questionamentos, reverbera aí toda essa questão. Eu quero dar um oi para a nossa audiência que está ligadinha aqui no nosso YouTube também, mandando mensagens. Muito obrigada. E também dizer para vocês, mandem aí a opinião de vocês para nós. Vocês acreditam em extraterrestres? O que vocês acham desse assunto? A Rejane está aqui dando bom dia, a Neuza também, a Rossana também. Muito bom dia a todos que estão na nossa audiência. E se puderem, enviem os seus relatos, as suas opiniões aqui, que serão muito bem-vindas. Por falar nos Estados Unidos, a gente falou aí da Área 51. Só para entender rapidamente, quem ainda não sabe, o que é essa Área 51 dos Estados Unidos? A Área 51 foi uma área assim, militar nos Estados Unidos. Na realidade, a Área 51 era para projetos secretos, projetos de aviação, né? Os Estados Unidos sempre foi muito assim... sempre pesquisou muito isso aí e investe muito dinheiro nisso aí, né? Tem empresas... A North Group, a Boeing também, tem uma outra empresa também muito famosa. Então, eles sempre despejaram muito dinheiro nisso aí. Tem até um nome técnico que eles falam, se eu não me engano, é NDGA, né? Então, são coisas de próxima geração. Então, a Área 51 foi uma área de pesquisa. Na realidade, ela entrou nessa mitologia que eles escondiam OVNIs, mas é aquilo, nunca mostram, tu nunca vê, né? Até porque, na minha opinião, o fenômeno UFO ele é muito mais complexo, ele tem a ver com a consciência humana, pelo próprio Jacques Vallée, né? Do que com isso. Certo. Então, assim, não é uma coisa assim. Então, a Área 51 é uma base militar. Hoje até nem é mais falada. Hoje nós passamos para a base de White Patterson, né? Que é bem diferente. Não, a Área 51 é isso, mas ficou nessa mítica ufológica. A Área 51 como algo espetacular, que escondiam alienígenas. Não temos prova, vamos esperar as provas. Tá ótimo. Marcos, como que foi essa tua relação com a ufologia, tá? A primeira pergunta que eu vou fazer é se você já viu algum fenômeno que você possa relatar aqui ou não. Eu já vi uma vez com um amigo meu, a gente viu assim uma luz passando, ela estava andando rapidamente, parou e mudou de direção.
Aquilo ali dava para dizer que era um OVNI. Há quanto tempo foi isso? Isso aí foi na época de 97, mais ou menos. E você já estudava? Não, eu não estudava, mas época? eu sempre tive interesse, assim, como eu sempre gostava muito de física, né? Como eu sempre achei muito interessante, assim, alguns aspectos da física, né? Eu até gosto muito de tentar explicar a física de maneira simples, de tentar simplificar, né? Eu, esses tempos, estava vendo lá o fenômeno, o paradoxo Einstein-Podolsky-Rosen, né? Eu consigo explicar de forma simples para ti, né? O bóson de Higgs, né? São coisas interessantes, assim, que se tu consegue simplificar é muito bacana. Mas a parte, assim, da ufologia, óbvio que ela desperta para vida em outros planetas. E aí você começou a estudar? Eu comecei a olhar, comecei a ir atrás, comecei a ler aspectos assim, e aí foi me abrindo um pouco a cabeça, vendo que o fenômeno ele não é apenas um fenômeno de uma nave que venha de outro lugar. Não, ele é um fenômeno muito mais complexo, ele interage com a consciência humana. Né? Ele interage sem dúvida nenhuma. E aí nós temos pesquisadores como Jacques Vallée, né? Como John Keel, né? Hoje, Diana Pasulka, uma grande autora, né? Ela é estudiosa, foi muito estudiosa do aspecto religioso, ela estudou muito no Vaticano, ela é da Carolina do Norte e ela pegou, ela começou a associar, fazer associações e ver que o fenômeno é bem mais complexo do que isso, né? Ela tem um livro muito bacana, inclusive, chamado American Cosmic, né? Com o prefácio do Jacques Vallée, em que ela fala também que hoje a ufologia do século XXI está se tornando um pouco de religião. E né? Interessante isso. Marcos, também hoje a gente tem tanta tecnologia, né? Celular, a gente tem a inteligência artificial, então tem tanta coisa e a rede social nos faz ter acesso a tantas coisas. Exatamente. Que realmente coisas que aconteceram e coisas que não aconteceram. Então não sei se hoje está mais fácil ou mais difícil de se entender esses fenômenos, acreditar, o que a gente pode acreditar hoje, né? Porque a gente já acaba duvidando de tudo que a gente vê nas redes. Né? Exato. Então, tem que ter um aspecto crítico em relação a isso. A gente tem que ter, assim, tem que ter uma postura científica, eu acho essa correta. Porque tu ficar viajando, assim, reptilianos, ou coisas que não dizem, né, respeito. Não, a gente tem que ter um aspecto muito crítico em relação a isso, né? E tu lê bastante. E eu acredito, assim, que nós estamos chegando perto, né? Agora, esse é um aspecto, tu falaste de um aspecto muito interessante. Tem pessoas, né? Esses tempos eu estava pensando, tem um peruano e tal, é muito bacana, ele escreve muito bem de ufologia e tal. E ele, nós entramos em contato, nós meditamos, né? Porque já na década de 60, se eu não me engano, teve um congresso em Acapulco e teve um autor chamado Fábio Serpa, que era um ufólogo, e ele dizia que estados mentais harmoniosos tu atraía UFOs. Então, o pessoal começa a meio que viajar nisso aí, começa a entrar o aspecto religioso nisso aí, né? E a gente crenças de cada um, né? Aí tu começa na crença e tal, mas veja bem, vamos pegar o aspecto científico. A NASA, há pouco tempo, lançou o James Webb. Eles gastaram milhões, né? Gastaram milhões. Aí me vem um sujeito, uma pessoa, olha, eu entro em contato com os apunianos, né? Eu entro em contato, eu falo, vem cá então, vamos chamar a NASA e vamos chamar o Pentágono. E mostra aqui pra gente, né? Engraçado, algumas aparições só acontecem para determinados grupos de pessoas que pagam. Né? Mas não para autoridades ou para cientistas. Mas você falou que mesmo dentro da ufologia aí existem duas vertentes, né? A gente pode dizer que uma delas é que acredita mais e a outra que é um pouco mais até cética em relação a algumas coisas. A gente pode falar assim, numa linguagem que todo mundo entenda? Uma linguagem que todo mundo entenda. Sabe que teve um autor aqui muito interessante no Brasil, que foi o General Uchoa, né? E ele pesquisava muito, ele era muito cientista, ele era muito, assim, cientista, ele era militar, mas ele também tinha uma cabeça aberta, né? E ele falava na famosa hiperfísica, ele fazia pesquisas em Alexânia, que é uma cidade de Goiás, né? Fazenda do Vale do Rio Dourado, né? E ele usava médiums que apareciam luzes, apareciam fenômenos, né? Plasmavam orbes, né?
Então, assim, puxa, não tinha essa coisa, esse mercantilismo por trás disso aí. Não, era uma pesquisa mais pura. Só que ele aproximou a pesquisa da ufologia nesse sentido com a nossa consciência. Ele mostrou que está um pouco interligado, né? E algumas coisas, assim, para quem estuda o fenômeno, se fecham. Tu pode ver, por exemplo, eu estava lendo esses tempos, tem um cara pesquisado nos Estados Unidos chamado Chris Bledsoe. Ele publicou um livro chamado UFOs of God, né? E ele é impressionante, é uma coisa muito interessante. Teve até, eu acho que na National Geographic, já foram lá, na Carolina do Norte, mesmo estado da Diana Pasulka. E eles foram lá e ele entrava num estado de mente mais tranquilo, mais calmo, e apareciam certos órbits. Isso aí está filmado. Né? Muito bacana. Então, está corroborando com essa ideia da teoria interdimensionalista do fenômeno. Né? O fenômeno ele não é físico, de lata e parafuso. Não, ele interage com a tua consciência. Muito bom. Marcos, até para a gente encerrar aqui, quem nos acompanha e tem interesse de conhecer um pouco mais sobre a ufologia, né? Onde que pode procurar? Porque já que a gente falou que existem tantas informações aí, por onde começar de uma forma mais simples, que tem um entendimento, né, em relação a esse fenômeno todo que é estudado no mundo todo? Eu tô fazendo um canal, o Marcus Benneman, né? Eu estou fazendo um canal em que eu estava pegando toda a pesquisa. Os Estados Unidos sempre pesquisou a respeito disso. Então, os Estados Unidos teve projeto Science, né? Projeto GOOD, em duas fases dentro do projeto GOOD, projeto Blue Book. Eu estou explicando em vídeo cada um deles. Os Estados Unidos, ele sempre pesquisou. Apesar de nunca mostrar, eles sempre pesquisaram o fenômeno. Eu iria mais pela linha do Jacques Vallée, né? Para começar, assim. Então, o primeiro livro dele que ele falou sobre isso, né? Anatomia de um fenômeno, né? Foi quando ele saiu. Ele estava no projeto Blue Book junto com o Hynek, né? E aí veio o chamado relatório Condon, né, da Força Aérea dos Estados Unidos, querendo desmistificar o fenômeno, né? E nesse momento ele voltou para a França. Quando ele volta para a França, eles estavam no chamado Colégio Invisível, que era um grupo de cientistas que gostavam de pesquisar do tema, né? E aí ele publicou um livro chamado Anatomia de um Fenômeno. Muito interessante esse livro. Anatomia de um Fenômeno. Esse livro vale a pena ler. Excelente dica, então. Excelente, Marcos, né? eu quero te agradecer, o tempo passa voando aqui. E esse assunto é um assunto que rende muito. Então, convidar as pessoas, o teu canal já está. O meu canal é Marcos Benneman. Só botar no YouTube. No YouTube eu vou continuar. Eu gravei, eu acho que uns 8, 9 vídeos. E eu estou fazendo na sequência, né? Na sequência, assim, mostrando a pesquisa dos Estados Unidos sobre isso. Né? Perfeito. Mas eu vou falar mais. Eu vou entrar no dimensionalismo, no interdimensionalismo, né? Eu vou explicando de forma acessível, para as pessoas entenderem. Então, Marcos Benneman no YouTube e no Instagram também. E no Instagram também. É Marcos isso aí. Benneman. Muito obrigada, viu, Marcos? Sempre muito bom falar sobre isso, um assunto que interessa realmente a muitas pessoas, desperta o interesse, a curiosidade, né? Com certeza. E, acima de tudo, estudar, conhecer vale a pena. Vale a pena, faz bem para todo mundo, né? Vale a pena. Eu quero agradecer muito também a nossa audiência que participou aqui desse programa, desse momento do programa. E quero pedir para todo mundo nos acompanhar também nas nossas redes sociais, né? Nos seguir, a Masper TV, e voltamos, quem sabe, falar mais sobre esse assunto, certo? Muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Nós vamos para o intervalo agora e voltamos em seguida. Voltamos com o Inspire-se ao vivo para todo o Brasil e agora nós vamos conversar com o repórter William Cardoso, que vai nos trazer informações sobre uma pesquisa que foi feita com usuários sobre as concessões rodoviárias no estado. Bom dia, William, tudo bem?
Muito bom dia, Déia, e a todos que acompanham a programação do Inspire-se ao longo desta manhã de segunda-feira. Exatamente, uma pesquisa que foi realizada entre os dias 22 e 28 de janeiro por parte da Transposul. Estivemos aqui recentemente, inclusive, muito longe aqui do prédio, na Avenida Carlos Gomes, bairro Bela Vista, né, Déia? E justamente chama muito a atenção, porque na última oportunidade que estivemos aqui, um dado muito interessante foi divulgado, mas negativo, né? As estradas gaúchas, mais de 90% naquele momento eram irregulares, ruins ou péssimas. A divulgação que foi realizada na última reunião que nos encontramos por aqui. Nesse momento, segue a coletiva por parte de Francisco Cardoso, presidente da Transposul, que fez outros indicadores que chamam a atenção. 6 perguntas foram realizadas durante esse período, 6 dias, no bloco 1 e 2, que pega a região metropolitana aqui de Porto Alegre, região do Vale dos Sinos, vai até o litoral gaúcho, norte e noroeste do estado, Vale dos Sinos, enfim, são diferentes regiões, 450 pesquisas. Nesse momento acabou de terminar a reunião, a gente pede para o nosso repórter cinematográfico mostrar um pouquinho melhor esse cenário. E está aqui o presidente, muito obrigado pela disponibilidade, bem no horário. Posso atrapalhar um pouquinho, sei que tem uma grande equipe de jornalistas presentes por aqui, mas o principal que estávamos falando nesse momento, né? O transportador, ou melhor, os usuários que utilizam as rodovias não se importam de pagar os pedágios, mas sim que tenham um serviço de qualidade no trecho. Perfeito. A leitura, né, da pesquisa que realizamos com usuários de rodovias, automóveis e motoristas de caminhão, elas têm respostas muito similares, mas nos focando aqui no motorista de caminhão e no transporte rodoviário de cargas. 80%, né, dos usuários entendem, né, que investimentos em infraestrutura, pistas duplicadas, terceiras pistas, vão contribuir com maior fluidez, né? Isso é muito importante para o nosso setor, reduzir tempos de viagem, redução de acidentes, né? E com isso também, né, vamos reduzir nossos custos operacionais e também contribuir com o meio ambiente com consumo menor de óleo diesel. Isso também estava sendo debatido, né? O senhor estava comentando, trabalha com transporte logístico, entende essa prioridade. Muitas vezes por conta da lentidão do trecho e por estradas com má conservação, acabam gastando mais gasolina e prejudicando o transporte. Exato, nós investimos em novos caminhões, por exemplo, agora com tecnologia Euro 6, que emitem 97% menos CO2 que uma tecnologia Euro 2, mas quando saímos de nossas garagens, encontramos rodovias aí completamente defasadas, com muitos buracos, né, que enfrentamos lentidões. E com isso nós temos um custo operacional mais alto e, consequentemente, gastamos mais diesel e emitimos mais CO2 também na atmosfera. Perfeito. Vou fazer só mais uma pergunta. O que foi encaminhado? A gente mostra lá, vou pedir para o nosso repórter, não sei se ele consegue com o tripé mostrar, mas lá no fundo tem o Caio Tomazelli, ele que é secretário do Governo do Estado de Comunicação, e foi entregue um documento para ele, apresentado esses dados, claro, para toda a imprensa que estava presente nesse momento, mas justamente para encaminhar para o Capelupi e para o próprio governador do estado entender a complexidade por parte dos usuários, ou seja, da população desses problemas. Perfeito. Nós realizamos, né, hoje uma apresentação de uma pesquisa que nós contratamos para um instituto realizar essa pesquisa e convidamos a imprensa, né, o secretário de comunicação do estado do governo também, mas também outros interessados, né? Teve aqui representantes de deputados também, da Assembleia Legislativa, e nós estamos aproveitando para encaminhar, através do secretário de comunicação, Caio Tomazelli, um ofício ao governador do estado, Eduardo Leite, e ao secretário de reconstrução, Pedro Capelupi, né? Compartilhando a nossa pesquisa, e também, né, um pedido que ele, né, seja nos informado qual o tempo estimado de viagem de caminhões atuais nos trechos, né, que serão concedidos e quanto, né, será a redução após a concessão. Nós queremos entender como podemos reduzir nossos custos operacionais, né? Economizar em diesel, emitir menos CO2 e também saber quantos pontos de paradas vamos ter aí nos trechos concedidos.
Perfeito, agradeço, muito obrigado. Vou liberar, eu sei que tem outras pessoas querendo falar com o senhor aqui, mas basicamente os dados que foram apresentados pela FETransul hoje pela manhã aqui na Avenida Carlos Gomes, que confirmam. Os transportadores, usuários não querem parar de pagar, pelo menos a grande maioria, desde que tenha uma qualidade funcional no trecho, ou seja, nas rodovias, que infelizmente hoje são mais de 90% ruins, irregulares ou péssimas aqui no cenário gaúcho. Muito obrigada aí, William. Exatamente. Se paga, mas se quer o retorno, assim como deveria ser até com os nossos impostos, né? Pagamos impostos, mas precisamos ter retornos, né? Então, agora nós vamos para o intervalo. E na volta, nós vamos falar sobre saúde íntima masculina e feminina já já. Estamos de volta e agora nós vamos falar sobre um assunto fundamental para a nossa qualidade de vida, mas que ainda envolve muitas dúvidas e também tabus, que é a saúde íntima masculina e feminina. Vamos saber quais são os cuidados essenciais, as prevenções e os principais sinais de alerta. Para isso, eu tenho aqui como convidada a doutora especialista em saúde íntima, Aline Gutierrez. Muito bem-vinda, doutora Aline. Prazer recebê-la. Igualmente. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Ainda, como eu falei, existe muito tabu em relação a esse assunto, doutora. Percebe isso no seu dia a dia? Muito tabu. E é muito engraçado porque a Organização Mundial da Saúde, ela já preconiza que a saúde sexual é um bem-estar físico, emocional, mental. E mesmo assim, principalmente as mulheres, né? Tem muito tabu. E nós estamos envelhecendo, né? Eu brinco sempre, a minha avó lá com 40 anos tinha uma imagem de vovozinha. Eu tenho quase 50 e não imagino aquela imagem de vovozinha. A gente vem envelhecendo e a saúde sexual vem nos acompanhando e tem aflorado agora, mesmo que minimamente, ela está ganhando o espaço e o seu terreno. Exatamente, vamos viver mais, muito mais. Qualidade de vida, né? É qualidade de vida que a gente precisa. Quando a gente fala na saúde íntima, o que a gente tem que pensar, né? Eu acredito que uma forma para a gente desmistificar e quebrar esses tabus é exatamente isso, é trazer a conscientização, é conversar sobre isso. Então, quando a gente fala em saúde íntima, o que a gente tem que pensar de cuidados, tanto masculino quanto feminino? Eu sempre digo, e quando os pacientes vêm até mim com muitos questionamentos, a partir dos 37, 38 anos, a gente entra no climatério, nós mulheres. E ali aparecem os primeiros sinais. E aí muda tudo. E ali que a gente precisa ligar o alerta. Porque tem pequenas e sutis, por exemplo, um calorão, eu não consigo dormir muito bem. Pois é, eu estou suando um pouquinho, a condição da minha pele mudou, a minha vulva mudou. E ali são os primeiros sinais, os primeiros alertas que, opa, alguma coisa está acontecendo comigo. Eu estou tendo um envelhecimento, eu estou chegando na maturidade. E a primeira coisa que eu digo, precisamos olhar para sintomas e exames laboratoriais. Então, aquela história de mulher ficar sofrendo quando chegava no climatério, menopausa, ela não pode mais ser aceitável, né? Não. A gente olhava antigamente para as mulheres, tem calorão, sofre, faz parte da vida, é isso mesmo. E hoje a gente sabe que não é, que a gente não precisa passar por isso. Então, é um sinal de alerta quando a gente entende que o nosso corpo já não está respondendo como responderia antes, é isso? Ou como respondia antes. E isso é muito questionável, né? E eu venho trabalhando já há bastante tempo, há 18 anos eu trabalho com rejuvenescimento íntimo feminino e eu vejo que vem ganhando este terreno, por quê? Porque a mulher começa a se observar. Meu cabelo está caindo, a minha unha está ficando fraca. O que está acontecendo comigo? Para quem é que eu vou procurar? E muitas vezes a mulher vai no ginecologista regularmente, uma vez ao ano, só que os meus hormônios estão, dentro daquela faixa
esperada para que a é uma idade. faixa ampla dos laboratórios. Porém, se a gente começar a esmiuçar, fazer uma anamnese detalhada, a gente começa a observar pequenas oscilações. Oscilação de progesterona, que é onde eu não estou dormindo muito bem. Eu começo a observar que a minha pele está ficando ressecada. E se eu for analisar, a minha tireoide é uma das primeiras a dar o sinal, principalmente na mulher. A tireoide, ela regula tudo. E aí vai lá e suplementa o T4. Ok. E o T3? Porque o T4, ele vai fazer a conversão para o TSH para poder transformar no T3. E aí eu pego e observo, mas eu continuo com sintomas, eu continuo com queda de cabelo, a minha canela está ressecada. Eu sempre brinco, né? Pego nas minhas pacientes. Passa a mão, passa a unha. Canela está ressecada, os membros estão gelados, começou a dar alteração de humor ou alteração de temperatura corpórea. Pode observar a tireoide. E ela é um dos primeiros sintomas que começam a aparecer, principalmente na mulher. O homem tem um envelhecimento um pouco mais tardio. E a gente sempre brinca que o homem fica mais bonito quando mais velho. Porque ele envelhece, né? A questão hormonal dele envelhece mais tardia. Mas a mulher não. A gente tem que observar todos os sintomas, porque prevenção é cuidado. E a gente pode suplementar. E a partir de que idade a gente deve pensar em suplementação e prevenção? Porque a gente envelhece o tempo todo, desde que nasceu a gente está envelhecendo, né? Eu sempre brinco, né? Eu sou professora de pós e eu sempre brinco com as minhas alunas e é uma das meus primeiros minutos de aula. A gente está envelhecendo. O que a gente precisa fazer? Desde o momento que eu nasci, eu estou envelhecendo. Essa luz envelhece, o sol envelhece, a comida envelhece, o açúcar que nós brincamos envelhece. O açúcar, ele é um vilão. O açúcar, ele faz caramelização de telômeros. Ele envelhece, ele inibe a duplicação, né? Ele age na elasticidade da pele. Então, a gente precisa cortar açúcar. Açúcar é vilão. Tiramos açúcar da nossa vida. E aí a gente precisa o quê? Observar que a gente tem que tomar antioxidante. Antioxidante, eu sempre digo, via oral e via tópica. Começando a se prevenir por ali, fazendo uso de coenzima Q10, vitamina E, para poder o quê? Inibir essa ação oxidativa, né, que a gente tem. Isso é muito interessante, mas sabe o que acontece também, doutora Aline? Até fazer aqui um papel, né, de questionamento mesmo, porque eu acredito que muita gente, muitas mulheres que nos acompanham também pensam assim. A gente lê coisas e ouve coisas, e hoje as redes sociais, que bom, nos informam muito, trazem muita informação, mas também nos deixam com muitas dúvidas. Como, exemplo do Q10. Tem gente que fala que é essencial, mas tem gente que fala também que ele não é capaz, né? Uma cápsula não é capaz, a gente não é capaz de absorver ele não faz um efeito como deveria fazer. Como que a gente sabe o que realmente vai ser eficiente para nós, o que realmente vai fazer efeito e não acabar, né, nos seduzindo por tantas coisas que são colocadas e a gente não ter um resultado esperado. Exato. Muito importante, por quê? Porque está vendendo pela internet. Exatamente. Feito água. Isso. Começa a envelhecer, coenzima Q10, vitamina E, creatina. Sabemos que é bom, sim, mas precisamos de um acompanhamento clínico com exames laboratoriais. E sempre ter aquela relação sintoma, exame laboratorial. Por quê? De repente, eu não estou dormindo muito bem e o meu magnésio está baixo. Então, eu vou o quê? Suplementar magnésio. Daqui a 6 meses, refaço os exames. Está normal o magnésio? Posso deixar numa dose mínima, posso reduzir esse magnésio, refazer esses exames. Então, essa questão paciente, profissional da saúde é imprescindível. Sintoma, exame laboratorial. Não dá para ficar comprando qualquer coisa. Isso, ali tá disse na que é moda. bom, vou comprar. Não é assim que funciona. Porque o que é bom para mim não é bom para ti.
Então, eu preciso ter essa análise, exames com sintomas. Então, ter um profissional que você confia, que conheça você, a sua saúde. Exato. Né, que faça esse acompanhamento, não é sair na farmácia ou na própria internet comprando o que está na moda. Exatamente. Isso eu sempre digo. Calma. Senão tu vai botar dinheiro fora. Tu vai estar suplementando algo que tu não precisa. Ou então, tu vai suplementar algo com uma dosagem abaixo. Daí tu vai ficar suplementando, faz exame. Ah, por que não sobe? Por que não nivela? Por que eu não melhoro? Porque tá tudo interligado. Doutora, e o excesso de suplementação também causa problemas, faz mal. né? Também faz mal. Então, uma das coisas que a gente vê é a creatina. A creatina é fantástico. Hoje tem estudos falando do uso da creatina até em depressão. Só que qual é a quantidade adequada? Exatamente. Né? Só o profissional para poder te dizer como é que tu vai suplementar, em que horário e como é que tu vai ter esse resultado. Porque a gente quer resultado. Então, olha só, quando a gente está falando aqui em cuidados íntimos, a gente está buscando a qualidade da nossa saúde primeiro. Né? Exatamente. A gente está pensando na nossa qualidade de vida, na nossa saúde, nos nossos exames que sejam equilibrados, de acordo com a nossa idade. Exatamente. Não é? É. E é muito importante, voltando um pouco aos hormônios, que eu sei que é o grande tabu e hoje, até, né? doutora, desculpa até eu lhe interromper, né? Mas só para lembrar a nossa audiência que estamos falando deste assunto, que você pode aí dar a sua opinião, participar também, enviar seus comentários para nós, que a gente gosta muito quando você faz isso, porque esse assunto, inclusive, foi um assunto que veio através da nossa audiência, né? Então, doutora, a gente sempre abre esse espaço para quem está nos acompanhando. Deixo ali até o meu Instagram, @AndréDeVargas. O pessoal manda sugestões, manda profissionais, inclusive gostaria de ver. E é isso, é um assunto, como falamos no início, que está cada vez mais despertando interesse. É verdade. Desculpa, agora retomamos. Tá tranquilo. Em relação aos hormônios, né? Eu digo que eu tive uma grande virada na minha vida 5 anos atrás, por causa da suplementação dos hormônios bioidênticos, né? Então, eu sei que assusta as mulheres. Vou ter que fazer reposição hormonal e agora? Só que nós precisamos entender por que a minha filha de 20 anos tem um pique absurdo. Porque os hormônios dela estão todos nivelados. Por que o meu sobrinho lá, por exemplo, o Vitor, que tem 16, como é que ele consegue jogar bola, estudar e ainda ficar de noite jogando videogame e joga futebol? Porque os hormônios estão nivelados. E por que nós, mulheres, não podemos nos suplementar, né? Lógico, dentro de uma responsabilidade médica e continuar mantendo esse pique, esse nível. Então, a minha grande virada foi quando eu iniciei a fazer reposição bioidêntica, que eu indico, sim, para as mulheres. Lógico que cada mulher tem a sua peculiaridade, então a gente precisa avaliar. Mas se eu estou com a pele seca, não estou conseguindo produzir lágrima, estou com o olho seco, a minha vulva está seca, isso é falta de um hormônio básico, estradiol. O estradiol, ele lubrifica o corpo. O estradiol, ele mantém o nosso pH da pele regulado, não só o da vulva, mas o da pele. E eu brinco, né, o cheiro de idoso. Por que o idoso tem cheiro de idoso? Você já percebeu isso? Que o idoso tem um cheiro característico? É por causa do pH da pele. Ele não produz mais quase hormônio, e aí o pH da nossa pele se eleva, e com isso muda o odor da pele e se prolifera o quê? Bactérias. Então, o estradiol é quem mantém o pH da pele do nosso corpo como 5,5, da vulva 4,5. E com isso, eu tenho uma proteção nossa de bactérias que vai nivelar todo o meu organismo, aonde eu vou lubrificar melhor, aonde eu vou ter ação contra bactérias. A vulva, ela é autolimpante. Então, tudo isso é saúde íntima. É a gente se cuidar e se observar. Se eu estou tendo coceira, eu estou com cândida. A cândida vem da onde? Da mudança de pH, vem do intestino. Então, se eu tenho um consumo excessivo de açúcar, de gordura, de bebida, eu tenho desbiose intestinal. E pelo ânus e o atrito da calcinha, higiene também
também, né? Que a gente pode abordar na saúde íntima. As pessoas não têm noção de como é fundamental a higiene. De repente está lá usando, eu brinco, né, aquele sabonete mais tradicional que a gente tem com pH 10, ele não é indicado para a vulva. A vulva tem pH 4,5. Eu preciso usar o quê? Um sabonete levemente ácido para manter a microbiota da minha vulva sadia. Então, a gente tem várias nuances, né, dentro da saúde sexual. Sim, e tudo passa pelo cuidado. Exato. Pelo autocuidado. A gente tem que pensar exatamente. Eu gostei muito, doutora, que trouxe que é a questão do envelhecimento com o entendimento que podemos nos cuidar e envelhecer cada vez maior. Exato. E isso está diretamente relacionado à nossa saúde íntima, né? Perfeito. Então, agradeço muito, muito obrigada pelas orientações. Deixo mais uma vez o @ da doutora, aqui, Aline. Para mais dúvidas, o pessoal pode chamar a Aline, né? Pode me chamar. Doutora Aline Gutierrez, ou então Clínica Aline Gutierrez, estou à disposição. Pode mandar dúvidas no Instagram, no WhatsApp. Caso eu não consiga, a Gabi, minha secretária, está ali para orientar também. Quem quiser ir lá conhecer, tomar um cafezinho, tu também. Tá ótimo. Aqui na 24 de outubro. Pertinho aqui da Máscara TV. Então pode ir lá tomar um cafezinho, conversar e tirar as dúvidas. Ótimo, muito obrigada. Eu que agradeço. Aline, foi um prazer. E muito obrigada a você por estar aqui comigo nesse início de semana. Já vamos ter muita informação aqui no Inspire-se durante toda essa semana e espero que você me faça companhia. Então, te espero amanhã, 10h30, com mais um programa ao vivo. Beijo, até lá.